Crer em Deus, então, é racional? Cara, isso é uma pergunta forte. Então, Já dá um corte aqui. crer em Deus, a crença em Deus é algo racional? A gente entendeu que a gente não pode refutar o evangelho, o cristianismo, pela plausibilidade do texto. Eu estou nem falando aqui de manuscritologia, de canon bíblico ou formação, mas estou falando de forma como o aspecto literário se dá. Mas será que crer em Deus é racional? O que você acha? Cara, eu acho que também é. Caraca, você é o cara muito bom. Eu acho que também é, irmão. Porque eu acredito na menção do apóstolo Paulo que a nossa fé é uma fé de ciência mesmo. E do termo ciência como ele é, né? Então, aí agora é o ponto que eu quero aqui, né, de novo, deixar mais palatável, a gente entrar em temas mais profundos da filosofia, que é o seguinte, de novo, a gente já desmentiu o caráter, na verdade a gente propôs esse caráter de ser antagônico, fé e razão. E isso vai ficar muito mais explícito conforme a gente for caminhando aqui nessa conversa. Eu sei que eu tô prometendo muita coisa, mas você fica aí parado e assistindo, que você vai saber. Eu sei que tu tá lavando a louça enquanto tá assistindo, você tá ouvindo uma... Presta atenção no atenção aqui, porque essa conversa aqui vai expandir mentes. Mas preste atenção, Saulo. Vejamos, portanto, o seguinte. Se eu falo, haja luz. A gente sempre conversou sobre isso, né? Se vocês até escutado. E vamos imaginar uma hipótese, um cenário que nada há, certo? Nada há. E a concepção de nada já é por caráter meramente filosófico. Se existe uma reação direta para que algo aconteça, existe uma ordem para isso e não existe nada, a reação mais natural de um organismo é que haja, entre aspas, uma grande explosão. Sim. Isso é sujeitar a Bíblia à autoridade da ciência? Não. Calma que eu ainda vou chegar lá. Mas eu estou dizendo que não necessariamente as coisas precisam ser antagônicas entre si. Exatamente. Eu acho que existe esse ponto de complemento, né, cara? Eu ouvi o Emílio Garofalo Neto falando sobre isso uma vez. Por que o Big Bang, ele teria Tem que ser algo que é rival. Entendeu? Por que Deus não criou tudo através de uma palavra e as coisas explodiram, tá ligado? Exatamente. E aconteceu, né? Então, assim, o Rodrigo Silva, ele tem um livro que é muito famoso, que ele trata sobre o ceticismo da fé. Foi o que você me perguntou de primeiro momento, certo? Sim. E nesse ceticismo da fé, ele apresenta a seguinte ideia, aqui já é um resumo do livro para quem ainda não leu, que ele fala assim, cara, a fé, ela é racional, porque se ela não for racional, não é fé, é fideísmo ou crendice. Qual a diferença disso? O fideísmo é uma opinião, uma crença cega, assim como a crendice, que eu acredito em qualquer coisa. A fé, como o Rodrigo Silva defende, ela tem que ter um caráter racional. E ele cita, por exemplo, Machado de Assis com a história de Rubião, que Rubião, ele é muito mais crédulo do que ingênuo. Sim. E isso é crendice. E não é uma coisa que é fé racional. Partindo desse princípio, entendendo a racionalidade da fé, isso é um ponto que é muito importante, a gente pode mergulhar na academia e entender alguns conceitos a partir disso. Por quê? Existem filósofos cristãos, e que isso a gente vai ter desde a filosofia cristã, que vão se debruçar em cima disso. Quais são eles? O Richard Swinburne e o Alvin Plantinga. Já ouviu falar neles? Plantinga. É interessantíssimo. Ele mergulha um pouco mais na ontologia, né? Exato, ele fala um pouco mais sobre esse ser. Plantinga é muito conhecido nesse sentido. Que eles traçam um caminho para que a gente possa entender melhor sobre a racionalidade. Porém, eles fazem isso de forma diferente. De novo, lembra que eu falei que isso não é um caráter antagônico necessariamente? Fé e razão? Sim. Elas são mais intimamente associadas do que meramente dispostas ao contrário, né? De forma antagônica. Vejamos, por exemplo, se eu falo que isso é uma conversão matemática, que 10 elevado a 50, ou seja, uma notação, isso, por conversão matemática, é um número impossível. É um número seguido de 50 zeros. Sim, sim. A probabilidade disso acontecer, quando a gente fala no campo da probabilidade, isso é impossível, porque é um número seguido de 50 zeros. Só que, se a gente for fazer um panorama geral da criação divina e entender de forma consonante todas as condições que levaram ao surgimento da forma como que é, por que a gente tem 2 braços e não 3? Por que a gente é base de carbono e não de silício? Por que existe vida? Isso vai chegar num número na casa de 10 elevado a 136. Repara que isso... Repara que se houvesse 10 elevado a 51, já seria 10 vezes o impossível. Sim. Agora, tem... Então, 10 elevado a 136 é uma parada muito, muito extensa. Sim. E aqui eu quero aqui nomear, por exemplo, antes de se debruçar sobre Plantinga e Richard Seymour. Eu quero debruçar aqui, por exemplo, eu lembro em 2021, Saulo, que uma fala do Felipe Castanheira ficou muito famosa. Nossa. Que ele falava acerca de que aquele que crê em Deus, ou seja, baseado na crença, dava a entender, né? Que a crença em Deus é algo de quem não estuda ciência. Exatamente, cara. Isso aí foi um problema na época, cara. Eu lembro que muitos teólogos relevantes se levantaram pra falar sobre isso. O próprio Iago Martins, que pra gente... Nossa, isso aí eu não tenho o que falar. Ele vai estar sentado nessa cadeira, tá? É o profético, em nome de Jesus. Se levantaram pra falar sobre isso, porque parece que aqueles que se debruçam pra estudar teologia de verdade
são menos intelectuais do que aqueles que não fazem. Exatamente. Entendeu? E eu não concordo com isso, cara. Acho que no nosso campo acadêmico tem diversos teólogos que são inteligentíssimos. Só que não fura a bolha, né? E aí a gente vai entrar nesse ponto aí. Sim. E aí o Filipe Caixari ele dá a entender que quem crê em Deus é alguém que não estuda ciência. E a gente vai ver, cara, sempre quando coloca, isso tá em voga, né? Um cristão contra 30 ateus e etc e tal. A gente vê que o cara que é ateu, ou alguém que se mantém à ciência em um podcast, é alguém que se mantém naquela postura que a ciência é contraposta à fé. Sim. Só que quando a gente vai mergulhar na academia, não é isso que acontece. Não é isso que tá dizendo, tá ligado? Isso é muito diferente. E aí, por que eu falo isso? Porque que quem é ateu se atém a essa questão? Porque a pessoa começa a pensar, poxa, quanto mais eu estudo, quanto mais eu avanço na sociedade científica, isso quer dizer que Deus se torna menos necessário? Ou seja, Deus é um Deus das lacunas, e isso aí é um grande perigo. Porque a intenção aqui não é associar Deus às lacunas da fé, não é sobre isso. Sim. Mas entender a realidade como Deus criou. E a gente vai falar aqui sobre a evangelização da mente, como que as coisas se comportam. Enfim, abra Caip, mas ainda vou citar isso aí e a gente vai trabalhar isso melhor. Sim. Continuando. Aí, Plantinga, que é um grande filósofo cristão, o que ele faz? Isso aqui para mim é sublime, o que ele faz na academia. Ele fala assim, cara, eu sou cristão. Isso lá no século XX, tá? Sim. Eu sou cristão, né? Porque tá tudo, assim, efervescendo no ateísmo. O positivismo está tomando conta da academia. Por quê? O positivismo metodológico, ele propõe que uma coisa só se torne autoevidente a partir do momento que eu vejo, que eu tenho uma evidência disso, né? Isso vem lá atrás com o George Berkeley, a gente já falou sobre isso. Sim. Né? Que é a ideia de o mundo perceptível. Então, o positivismo está tomando conta da academia, né? E aí, Plantinga fala assim, cara, eu sou cristão. Sabe inclusive no Brasil também, né? A gente vai chegar, exatamente, no Brasil, porque virou cientificismo, né? Isso é o grande perigo. Mas assim, quando a gente fala assim, cara, eu sou cristão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ciência e vou entender melhor os meus dogmas e conceitos do cristianismo. Nossa. E ao fazer isso, cara, ele pega aqui o argumento ontológico do Santo Anselmo do século XI. Só que ele faz isso diante de uma lógica modal, que é um argumento muito sofisticado matemático, que ele pega a lógica matemática, aplica um argumento ontológico, e quem é o acadêmico que está de fora, se fala assim, poxa, isso aqui eu não posso desconsiderar, isso aqui eu não posso ignorar. Então, Plantinga começa a ter mais reconhecimento na academia, porque ele trabalha sobre isso. Só que, entenda, eu já citei aqui alguns exemplos de probabilidade para você, da existência de Deus ou não. A gente está trabalhando aqui no conceito que é mais denso aqui, diante da pergunta que a gente fez, se crer em Deus é racional. Mas existem dois tipos de diferenciações que eu quero fazer aqui. Por quê? Apesar de Plantinga e Richard Swinburne são esses expoentes na academia que a gente pode ter, eles tratam a racionalidade de forma diferente. E aqui que é o grande ponto. Por quê? O Richard Swinburne, ele propõe a racionalidade a partir do método bayesiano, que é de evidência. Ele fala sobre a relação de causa e efeito, forças gravitacionais, relação física. E a gente consegue entender, e há evidências para tal, que provar nesse sentido que a crença em Deus é racional. Há, a partir de Swinburne, desse método de crer em Deus racionalmente, né, da fé ser racional. Coisa mais empírica, né? Mesmo, há esse método trabalha dessa forma. Porém, coisa que a gente não se atenta, né, pelo menos quem ainda não conseguiu ler Plantinga, é que Plantinga ele propõe uma outra noção de racionalidade que é muito importante, que é a crença em propriedades básicas. O que é isso? Fala meu português para eu poder entender. Eu vou explicar. A crença em propriedades básicas ela se manifesta da seguinte maneira. A gente está conversando aqui e eu não preciso de uma prova autossuficiente para entender que você tem uma mente. Entendi, cara. Isso é muito profundo. Pensar isso no século XIX é complicado, filho. Tem gente que veio para... Tem uns caras que Deus derrama um negócio, né? Que é diferente. Que vê uma maçã caindo, a gravidade do nada. É diferente. Enfim. E Plantinga ele trabalha sobre isso. Eu não preciso de uma prova concreta para afirmar a existência de um passado. Sim. Mesmo assim eu creio, mesmo assim isso se torna real, porque é racional pensar que existe um passado. Então, através do conceito de propriedade básica, é possível também definir uma racionalidade que ela não é baseada no conceito de prova autoevidente. Então, eu consigo tanto entender que a crença é racional em virtude do método, quanto entender que a crença é racional em virtude da propriedade básica. Porque eu não preciso de evidência clara para provar que outra coisa de fato é uma realidade. Sim. E se a gente pode aplicar esse método filosófico para diversas coisas do nosso mundo cotidiano, por que a gente não pode fazer isso da forma teológica?